Senhoras e senhores, registrando aqui a presença do deputado Coronel Mocelin, também do deputado Neudi Sareta, da deputada Marlene e do deputado Volney Weber, que está online. Quero aqui registrar, então, o quórum regimental e quero declarar aberta a reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ao cumprimentar, em nome da deputada Marlene, todos os senhores deputados, quero colocar em discussão e votação a ata da reunião anterior, que já foi encaminhada para os gabinetes dos senhores deputados. Submeto, então, para discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Declaro aprovada a ata da reunião anterior da Comissão de Agricultura. Senhores deputados, senhora deputada, hoje na ordem do dia nós temos um requerimento de autoria do deputado Sargento Lima para a realização de uma audiência pública com o objetivo de debater o impacto do marco regulatório ou marco temporal das reservas indígenas na agricultura e no estado de Santa Catarina. Coloco, então, em discussão o requerimento para a audiência pública do eminente deputado Sargento Lima. Presidente? Pois não, deputado Mocelin? Eu acho interessante essa audiência pública, porque eu recebi muitos pedidos sobre esse marco regulatório, principalmente dos agricultores ali do Oeste, que estão bastante preocupados na região do Pinhaporã, ali, com esse marco regulatório, que muitos agricultores poderão perder suas terras se isso for aprovado. Então, eu acredito que a gente precisa realmente debater e ter uma linha, pelo menos, de orientação da Comissão da Agricultura para levar para o Congresso Nacional, já que é uma lei federal, né, que está sendo debatida lá. Muito obrigado, deputado Mocelin, pela contribuição. Acho que é um tema que realmente tem que ser debatido e debatido com quem interessa, quem está envolvido, né, bastante com essa questão lá na região oeste. Então, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento do deputado Sargento Lima para fazer a audiência pública. Na sequência, então, passo a palavra ao deputado Neudi Sareta para a relatoria da matéria sob sua responsabilidade. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, estimados catarinenses que acompanham esta sessão, eu tenho a relatoria do projeto de lei 077.0/2022, que altera o anexo 3º da lei 17.335 de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do estado de Santa Catarina para instituir o mês de maio como aquele dedicado às ações de promoção da saúde dos animais de produção em Santa Catarina, com ênfase na conscientização sobre doenças de notificação compulsória. Esse projeto de lei é de autoria do deputado Altair Weber e tem, portanto, o objetivo de instituir o mês de maio como aquele dedicado às ações de promoção à saúde dos animais de produção em Santa Catarina, com ênfase na conscientização sobre doenças de notificação compulsória. Deputado Altair Silva, né? O nosso Weber é o membro da comissão aqui da Agricultura. E obrigado, deputada Marlene. O autor justifica que Santa Catarina é destaque internacional na produção de alimentos. E, em 93, diz o autor, ocorreu o último foco de febre aftosa em Santa Catarina, tendo em 2000 sido suspensa a vacinação como doença. Assim, para manutenção do Estado como parte integrante da Zona Livre de Febre Aftosa, que não pratica a vacinação, estabelecendo-se medidas sanitárias especiais. Em 2007, Santa Catarina foi oficialmente reconhecida pela OIE, que é a Organização Mundial de Epizootias, como Zona Livre de Febre Aftosa sem vacinação. E em 28 de maio de 2015, como Zona Livre de Peste Suína Clássica. Dessa forma, em maio de 2022, o Estado completa 15 anos de certificação internacional de Zona Livre de Febre Aftosa, por isso que o autor propõe o mês de maio, então, para ser referenciado, né, como um mês dedicado às ações
de promoção à saúde dos animais de produção em Santa Catarina. Ante o exposto, senhor presidente, exaro o parecer pela aprovação do projeto de lei. Obrigado, deputado Nilde Sareta. Coloco em discussão o projeto de lei 077.0 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles deputados e deputadas que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, deputado Nilde Sareta. Na sequência, nós iremos relatar aqui o projeto de lei complementar 0035.7 de 2019, cujo autor é o eminente deputado Mauro de Nadal, que altera o artigo 1º da Lei Complementar 204 de 2001. A lei esta que criou o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências. Foram feitas diversas diligências que nós iremos relatando aqui, de acordo com o nosso voto. A maioria delas altera o artigo 1º, que está ligado a percentuais, ao pagamento, percentuais do Fundo Estadual de Sanidade Animal, que é destinado às indenizações de abate ou sacrifício sanitário de animais suspeitos ou atingidos por outras doenças infecto-contagiosas não passíveis de imunização pela vacinação, tais como brucelose, tuberculose, aumentando o percentual destinado às referidas indenizações de 60% para 70% dos recursos do fundo e diminuindo o percentual para suplementação de ações relativas à vigilância e fiscalização em saúde animal de 40% para 30%. A proposta em tela foi admitida por unanimidade nos termos do relatório do voto do deputado Vampiro, atendendo às orientações da Secretaria de Agricultura. Apresentou emenda substitutiva global, com o fito de manter o percentual de 40% dos recursos do Fundesa destinado à vigilância e fiscalização em saúde animal e fixar o prazo de pagamento das indenizações pagas aos produtores rurais que tiveram seus animais sacrificados ou abatidos sanitariamente em 30 dias, bem como para adequar as remissões legais da lei original, considerando as alterações propostas. Segue nosso voto. Inicialmente, esta comissão, que tem a competência de analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos. Assim, da análise compete quanto ao projeto de lei, observo que a medida versada não representa contrariedade aos interesses coletivos, tendo em vista que, segundo o teor da proposição acessória das páginas 25 e 26, atendendo à recomendação da Secretaria da Agricultura, faz a adequação dos percentuais destinados pelo Fundesa ao pagamento de indenizações de abate ou sacrifício sanitário, o que representa um importante passo para o desenvolvimento rural de Santa Catarina. Ressalto, todavia, que a recomendação da SAR quanto à inviabilidade de que seja cumprido o prazo de 30 dias para a indenização, questão administrativa, burocráticas a serem vencidas, tornam impraticável esse prazo proposto no projeto de lei. No que diz respeito ao PLC 15.3/2020, entendo que deva ser rejeitado com base nas ponderações da Diretoria de Qualidade e Defesa Agropecuária, vez que o prazo para pagamento das indenizações está atrelado a fatores inconstantes, como a arrecadação de taxas e recebimento dos recursos financeiros atribuídos ao Fundesa, visto que esses são provenientes de outras fontes de receitas, bem como o aumento de diagnóstico das doenças, consequente detecção de novos casos positivos e saneamento de focos, que resultam na elevação da quantidade e valores das indenizações. E o tempo de trâmite deste requerimento da indenização ou abate sanitário, juntada de documentos, análise destes e posteriormente encaminhamento ao setor financeiro, não sendo oportuno, portanto, que se adote prazo diferente do que já se executa. Assim, corroborando as razões da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca e Desenvolvimento Rural, validadas pela Procuradoria-Geral do Estado, para
Revogar o inciso 4º do artigo 1º da Lei Complementar 204 de 2001 e parágrafos relacionados 1, 2 e 3, os quais estabelecem norma transitória quanto à indenização. E 2. Adequar o texto do projeto de lei complementar aos requisitos de técnica legislativa, constatei a necessidade de apresentar uma emenda substitutiva global para adequar essas questões. Ante ao exposto, voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 35.7 de 2019, na forma da emenda substitutiva global, que ora apresento, e pela consequente rejeição ao projeto de lei complementar número 015.3 de 2020. Na verdade, era quase como um pensamento, mas não teve que ser rejeitado porque ele fixava um prazo que era inexequível. E os valores foram mexidos, adequando no substitutivo, qual o prazo que fica ou não estabelece prazo? Estabelece. Que essa é uma grande... Mantém o mesmo da lei. Essa é uma grande questão, né? Hoje os agricultores penam muito para receber esses valores, né? Então, essa é uma preocupação que se tem, né? E é importante que fique bem assegurado essa indenização, porque muitos agricultores têm penalizado muito para poder receber esses valores. Os prazos são mantidos, os percentuais anteriores. Qual é o prazo? Prazo até 4 meses para a execução. É que tem toda uma questão burocrática e financeira que quem já passou por uma secretaria sabe que... Mas a ideia é realmente acelerar o pagamento de indenizações, de tornar menos burocrático esse fluxo, desde o diagnóstico da doença de tuberculose até a indenização do proprietário. E tem ainda muito trabalho a ser feito nessa área, porque muitos dos produtores, principalmente produtores menores que estão iniciando, principalmente na atividade leiteira, não têm uma formação adequada, acabam às vezes comprando animais contaminados e acabam levando essa contaminação para dentro da propriedade e tem causado bastante transtorno. Coloco então em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, quero aqui consultar os senhores deputados se nós poderíamos fazer o voto de um projeto de lei que extra pauta, que nós teríamos essa manhã na comissão. É um projeto bastante simples, mas é de interesse também, principalmente do setor leiteiro. Ok? Então, com a concordância dos senhores deputados, passo a relatar aqui, extra pauta, o projeto de lei 154.7 de 2022, cujo autor é o deputado João Amin. Ele altera o anexo 1º da Lei 17.335 de 2017, que consolida todas as leis que dispõem sobre instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fim de instituir o Dia Estadual do Queijo Artesanal. Ao analisar a matéria, a proposta ela atende a todos os objetivos propostos na lei e, obviamente, que o queijo artesanal catarinense nós temos várias características e eu... Na semana anterior tive o privilégio, deputada Marlene, de conhecer uma queijaria familiar no município de Petrolândia, que faz queijos diferenciados de ovelha. Uma história muito bonita de um casal, e são somente eles que trabalham, e graças a essas leis do queijo artesanal, tanto do Estado quanto do governo federal, permite com que eles possam comercializar e ter ali uma bela fonte de renda. E eu acho que nada mais justo do que termos uma data, né? Que aqui é proposto a data do dia 16 de janeiro como Dia Estadual do Queijo Artesanal. Então, esta lei, eu acho que vai, inclusive, incentivar a debater mais o assunto. E o nosso Estado tem características peculiares, culturais,
muito interessantes. E o queijo é um produto que muitas vezes ele expressa tudo isso. Por isso eu entendo que esse é um projeto pertinente, tem interesse público, né? E o nosso voto aqui é pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, então coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Não temos mais nenhum outro assunto em pauta. Consulte seus deputados se querem fazer alguma manifestação. Caso contrário, não havendo quem queira se manifestar, declaro encerrada esta reunião. Muito obrigado aí pela participação e contribuição de todos.